Muito boa tarde. Bem na nossa hora resolveu cair um pé d'água aqui em São Vicente. A tempestade tão anunciada, inclusive nos principais jornais do país, hoje parece que se realizou. Então estamos aqui, independente de tudo, porque é na hora da tempestade que a gente precisa de mais união, de mais integração, de mais harmonia entre nós, não é verdade? Então, muito boa noite, Cássia, Maria José, Paula Fernandes. Estamos muito necessitados de harmonia, de união, porque esses bens são as ferramentas que nos fortalecem nas dificuldades. Os sons hoje vão ter alguma influência da tempestade aqui de São Vicente. Eu não sei se a conexão vai permitir que a gente tenha uma boa reunião, mas a gente faz a nossa parte. Nós estamos aqui em busca da nossa disciplina, da nossa alegria, do nosso encontro, da nossa confraternização. Essa palavra explica muito do nosso trabalho aqui, a nossa confraternização. Hoje nós vamos falar do item... Opa, deixa eu ver onde é que eu estou. Caiu a minha marcação aqui. Do item 4, hoje nós vamos falar especialmente do item 4, que é a prece que Kardec pensou, que foi intuída para Kardec logo depois do Pai Nosso, para que fosse falada nas reuniões em nome de Jesus. Nas reuniões espíritas, nas reuniões cristãs, nas reuniões de luz, nas reuniões de busca espiritual. Nós podemos ampliar dessa forma, não é? Porque é claro que a busca espiritual não se resume a uma instituição, a um rito, a uma denominação religiosa. A busca espiritual ela pode, deve ser feita independente de quaisquer divisões. E por quê? A busca espiritual deve estar acima de quaisquer divisões. Porque o objetivo profundo, o objetivo último, o objetivo principal da espiritualização da criatura é exatamente a união. Então tudo que separa é contrário à espiritualização. Isso é uma visão muito subversiva da nossa cultura religiosa. Vejam só. Tudo que nos separa é contrário à religião, porque religião é religação na essência. Na prática, religião são as instituições humanas. Religiões são as instituições humanas que se diferenciam por interesses, hierarquias, dogmas. Mas religião, na essência, é religação. Na palavra, ela diz isso. E nas doutrinas de diversas religiões, a religação expressa isso, a religião expressa isso. A reunião da criatura com o Criador. Então, em essência, se não a religião, porque há essa divisão da visão essencial, do significado essencial e da religião da prática, a espiritualização, ela tem essa finalidade, religar a criatura com o Criador, e tudo que for separação
é contrário a essa religação. Por onde está a separação? Vamos analisar então. Onde estão as separações nas nossas vidas? O que nos separa? Há uma série de condições superficiais e momentâneas que nos separam. Raça é uma condição superficial e momentânea que nos separa. Sexo é uma condição superficial e momentânea que nos separa. E assim, a nacionalidade, assim, a classe social, assim os partidos políticos, as ideologias e, é claro, assim são as religiões. Claro que nós podemos conviver com isso tudo, claro que nós podemos ter vivências religiosas, ter vivências políticas, partidárias, ter vivências nacionais, desde que a gente não viva nada disso com atitude de separação, com atitude de guerra, com atitude de fragmentação. Então, sim, nós precisamos viver a dimensão espiritual. A dimensão espiritual bem vivida será uma das condições que mais nos irmanarão, nos confraternizarão, porque, como Jesus nos ensinou a dizer, Pai Nosso. Se o Pai é nosso, ou seja, se existe um Deus para toda a humanidade, e mais que para toda a humanidade, para toda a criação, abrangendo os reinos animal, vegetal, mineral da Terra e todos os reinos de todos os outros planetas, de todo o universo e de todos os multiversos, porque tudo foi criado por Deus. Se existe esse Pai Nosso é porque somos de uma mesma família. Se somos de uma mesma família é porque temos um laço de criação. Somos irmãos de criação, somos irmãos de corpo e de alma. Somos um. Nós somos um. E um dia nós estaremos como um, nós nos sentiremos, nós falaremos, sentiremos, pensaremos e agiremos como um. Por enquanto, a superficialidade à qual nós nos identificamos, à qual nós nos apegamos, pensando sermos brancos ou negros, homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros, por enquanto a superficialidade nos separa. Por enquanto o ego, que parece que nos situa como se nós fôssemos um ser inconciliável com os outros seres, o que ainda aí é uma ilusão, porque o que compõe o ego também é momentâneo, apesar de parecer tão mais profundo, e é mais profundo do que as cascas, as máscaras, as roupas que nós vestimos provisoriamente, mas ainda o ego é momentâneo, é superficial. Vejamos só, as mágoas, as culpas, os traumas, os medos, os preconceitos, as ansiedades, as necessidades de controle, tudo que compõe num amálgama o nosso ego são condições momentâneas, muito mais, já mais profundas do que as condições do corpo, às quais nós nos apegamos e que nos separam muito,
as condições dessa vida, as condições momentâneas, o ego que vem, que traz condições de outras vidas, mágoas, culpas, medos e preconceitos, apesar de mais profundo em relação às condições só dessa vida, também não somos nós. Quem diz isso? A psicanálise separa o self de Jung com o ego de Freud. O budismo fala do eu menor, que é esse eu de conveniência, esse eu de preconceitos, esse eu social, do eu maior, que é o eu essencial. Na doutrina cristã, Paulo fala do homem velho e do homem novo. Na filosofia se fala da aparência e da essência. Ou seja, diversas fontes completamente independentes umas das outras confluem para essa mesma realidade. Então, o sentido da vida é uma espécie de striptease, onde nós vamos despindo as nossas aparências, as nossas ilusões, para podermos nos ater ao eu essencial. E o que nós somos em essência? Jesus revelou: vós sois deuses, confirmando uma revelação que os profetas já tinham dado para todos nós. No fundo, nós somos deuses. Retiradas as aparências, as máscaras, as roupas momentâneas, em essência nós somos deuses. E Deus é amor. Por isso é que o mandamento de Jesus é um mandamento de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso o amor é a condição, é o caminho que cobre a multidão dos pecados. O amor é o que vai nos unir quando nós conseguimos nos despir de todas as aparências, de todas as superficialidades. É Ele que nos irmana em nós, que nos faz amar a nós mesmos, a autoestima, a autoconsideração, que nos faz amar uns aos outros no amor ao próximo e que faz nos unir ao todo, ao tudo, ao universo, a toda a criação, que é amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todos os seres, sobre todos os amores. Então, é fundamental que nós nos espiritualizemos, porque quando nós despimos as aparências, fica apenas o espírito, que é o que veste a condição de homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, brasileiro, estrangeiro. Nós somos espírito, e quando nós nos espiritualizamos, nós nos concentramos na nossa essência, no nosso eu divino, no nosso eu maior, no nosso homem novo. E esse exercício da espiritualização, ele precisa ser constante. Nós precisamos aprender a prática da oração e aprender a utilizar essa ferramenta sempre, viver em estado de oração. Inclusive trazendo esse movimento de busca do essencial, de foco no essencial para as nossas casas. Fazer ritos espiritualizantes dentro das nossas casas. Que numa linha oriental pode ser mais a meditação, pode ser mais a mentalização, pode ser mais a oração. Mas que sempre, quando nós nos inundarmos de luz, quando nós nos inundarmos de bem e de amor, nós estaremos nos aproximando de Deus, da nossa própria essência, da essência do outro. Tudo uma mesma coisa.
Se nós somos deuses, é claro que o outro é Deus também. Mas nós não estamos deuses nem os outros. Precisamos alcançar a nossa essência, alcançar a essência do outro, para podermos encontrar Deus sobre todas as coisas. Essa é a tarefa existencial segundo Jesus. Esse é o sentido da existência segundo Jesus e precisamos treinar isso. Treinar como? Cuidando de plantas, cuidando de animais, cuidando de seres humanos, mas tudo isso para além dos nossos interesses momentâneos, das nossas conveniências. Cuidar da criação para além das aparências, pelo Deus que habita o mais profundo de todos os seres. Há um princípio espiritual do átomo ao arcanjo, e esse princípio espiritual é o Deus que habita em nós. Exercitar essas práticas de amor, de solidariedade, de caridade, de fraternidade com todos os seres humanos, mas também com todos os animais, mas também com todos os vegetais, é fundamental. E a gente pode fazer cada ato da vida ser um exercício de amor, ser um exercício de oração. Por isso é que tem sentido, é nesse contexto que nós situamos a proposta de Kardec de pensar sobre a oração, sobre a reunião, que aqui ele chama de espírita no item 4, mas que nós podemos chamar de oração espiritualizante, oração religiosa, essencial, religadora. É a nossa prática de hoje. No prefácio ele diz assim: em qualquer lugar, começa com uma citação: em qualquer lugar que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. É o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. E Kardec fala assim: estar reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, mas de o estar espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então Jesus se encontra no meio da Assembleia, ele e os seus espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles aí estão com o seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos faria conhecer se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. Por isso é que Jesus consegue estar em todos os lugares onde um ou mais se reunirem em torno dele. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas que o atrai, uma vez que ele, em lugar de 2 ou 3 pessoas, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime, umas em relação às outras. Ora, para isso bastam 2, mas se essas 2 pessoas oram cada uma do seu lado, se bem se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, se sobretudo não estão movidas por um sentimento de benevolência mútua. Se elas mesmas se veem mal, com ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em lugar de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus não é senão pretexto da reunião e não um verdadeiro motivo.
Isso não implica que esteja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele nos disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais provas quando se está acompanhado do que no isolamento, e porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que se, numa assembleia numerosa, 2 ou 3 pessoas somente se unam de coração pelo sentimento de uma verdadeira caridade, de uma verdadeira fraternidade, enquanto que as outras se isolam e se concentram nas ideias egoísticas ou mundanas, ele estará com as primeiras e não com as segundas. Não é a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do amor, mas a comunhão de pensamentos conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Parece clara a posição? Parece clara a instrução. Nós podemos estar presencialmente ou por via remota. Nós podemos estar dentro de uma religião ou não, dentro de uma família ou não. O que interessa é a comunhão de pensamentos. Por isso nós temos valorizado muito esse nosso momento, por isso o alto nos tem chamado, nos tem feito confluir para esse momento de oração. Aprendamos isso. Então a prece vai dizer assim: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da mentira. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Basicamente, nós queremos sugerir, no que nós entendemos que já é uma convocação do mundo espiritual, todos os amigos e amigas a realizarem o Evangelho no lar. Evangelho no lar é uma prática por excelência que nós precisamos fazer, já que a terra está tão suja, os meios de comunicação, cada um de nós que vem da rua traz os conflitos, os sentimentos, as desarmonias da rua, a nossa casa fica também intoxicada, suja espiritualmente, energeticamente. Precisamos fazer pelo menos uma vez por semana o Evangelho no lar. Quando a desarmonia for mais acentuada, precisamos fazer todos os dias, no mesmo horário. E se mais pessoas não quiserem fazer conosco, façamos nós um rito muito simples, que é uma oração de abertura, conforme o seu coração mandar, uma leitura curta, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um Evangelho comum, pode ser qualquer outro livro de real sabedoria e elevação. E uma oração ao final de agradecimento. Essa prática nos ajudará a magnetizar, a transbordar para a nossa casa a luz, o amor que cobre a multidão dos erros e assim higienizar, harmonizar o ambiente das nossas casas. Veja como é importante fazermos isso. Se você ainda não faz, faça. Se você quiser um estímulo para isso, o nosso livro Prudente, A Saúde segundo Jesus, que pega itens do Evangelho de Lucas, que é o evangelista médico e faz reflexões curtas, ele está à sua disposição. A série Fonte Viva de Chico Xavier e Emmanuel é fantástica para essa prática. Você pode reunir
2 livros de sabedoria, como o Evangelho segundo o Espiritismo e a série Fonte Viva, ou mesmo o Nosso Prudente, e fazer a sua reflexão, fazer a sua higienização, fazer a sua faxina espiritual da sua casa, da sua família. É a sugestão, é a convocação que nós repassamos a vocês. Façam isso. Nunca foi tão importante a nossa conexão boa, e para essa conexão, a higiene espiritual, a boa vibração, a boa frequência é tudo. Um grande abraço a vocês. No sábado nós estaremos lançando esse livro lá no Semente de Luz. Vejam na nossa timeline, vocês vão ver o convite lá, está à disposição de todos vocês, e a renda vai ser integralmente para os trabalhos sociais da casa. Tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês lá. Venham conosco, independente de filiação ou não filiação religiosa. Jesus e o amor estão acima de tudo. Um grande abraço para vocês, um prazer estarmos estudando juntos, e até amanhã, se for possível, até sábado, se for possível. Um grande abraço para vocês, um prazer nos confraternizarmos, nos harmonizarmos, nos higienizarmos espiritualmente juntos. Até a próxima, um grande abraço.